Pobel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre a Guerra Civil Norte-Americana. Bom, passado o processo de expansão para o oeste, conquista do território norte-americano, né, que foi feita através de acordos, de lutas, guerras, né, a marcha para o oeste, a gente chega no momento também de conflito civil, onde você tem partes do país interessados com objetivos diferentes. E é muito fácil de você identificar um país com a extensão territorial dos Estados Unidos, com características diferenciadas, formas de colonização diferentes, né? Você consegue entender que você também tem diferenças, né, peculiaridades em cada região, que vai, quando essas diferenças são levadas ao extremo, chega na questão da guerra civil. Então você tinha de um lado o Centro-Norte. O Centro-Norte, que era aquele, né, onde estavam as 13 colônias, a parte inicial dos Estados Unidos. Você tem o predomínio do trabalho livre, né? Não está ali configurando a escravidão. Você tem a pequena propriedade, pequenos produtores, pequenos pedaços de terra. Você tem industriais prósperos, a questão da indústria já estava desenvolvida. E você tem uma produção mais voltada para o mercado interno. E é bom que você veja, gente, que uma característica está ligada à outra, né? O trabalho livre é normalmente feito nas pequenas propriedades, e se é uma pequena propriedade, está muito mais voltado para o mercado interno. Por outro lado, você tem os da parte sul, onde predomina o trabalho escravo, né, nas grandes propriedades escravistas. É o sistema de plantation. Aí algumas produções como anil, fumo e algodão. Você tem uma produção mais voltada para o mercado externo. Então, novamente, você vê que uma coisa está conversando com a outra. O trabalho escravo feito dentro dessas grandes propriedades, e essas grandes propriedades, grandes produções vão abastecer o mercado externo. Então, vocês podem ver aqui nesse quadro comparativo que tem diferenças muito gritantes. Um é pequena propriedade, o outro é grande propriedade. Guarda esse nome aqui, ó, plantation. Isso aparece muito quando você fala sobre os Estados Unidos, para marcar essa diferença do sul, para marcar que eram grandes propriedades escravistas, em diferença, em consonância com o que acontecia nas províncias do norte. Então você tem de um lado os fazendeiros do sul e do outro lado você tem os empresários do centro-norte. Não é que não tivesse fazendeiros no centro-norte, mas quando você pensa nos empresários do centro-norte, você está dizendo também de uma mentalidade empresarial, uma mentalidade mais capitalista, mais adequada àquela questão de modernização da produção e até da forma da mão de obra. É só você pensar que um usa mão de obra escrava e o outro não. Então, assim, de um lado você tem alguns interessados em conservar e expandir a escravidão. Do outro você tem pessoas que são contrárias à escravidão. E quem é quem? Quem é contrário à escravidão? São os empresários do Centro-Norte. São aqueles que não implantam mais o sistema escravista como forma de mão de obra, né? Eles já têm outras mãos de obra e acham que não é, primeiro, uma questão mais econômica e depois até questão de ideologia mesmo. São contrários à escravidão. Agora, você tem os fazendeiros do sul que utilizam a mão de obra e são defensores. Eles querem não só conservar, como também expandir a escravidão, porque traz muito lucros, é muito rentável para eles. Então fica um debate violento a respeito da escravidão, que isso vai tomando conta do parlamento em meados do século XIX. Na política, você tem o predomínio dos sulistas por muito tempo, né? Então, os sulistas, que são esses, onde tem a grande propriedade, onde você tem uma produção voltada para o mercado externo, onde você mantém as formas mais tradicionais enraigadas naquela sociedade, né? As formas mais tradicionais
de produção, de mão de obra, por muito tempo eles estiveram à frente politicamente. Então, se eles estão politicamente à frente, é óbvio que os seus interesses vão ser protegidos, né? Dá para entender que a forma com que eles acreditavam e defendiam fosse a que ficasse estabelecida, fosse aquela que de fato vigorasse nos Estados Unidos. Até que em 1860, o nortista Abraham Lincoln foi eleito. Então o Sul, que até então predominava, tinha hegemonia e conseguia ter os seus interesses atendidos, viu em 1860 um representante do Norte chegar até o poder. Só que isso causa, obviamente, um descontentamento com o resultado. Por quê? O que acontece? 7 estados do Sul resolvem se separar da União e formar um país à parte, os Estados Confederados da América. Eles não aceitam a derrota política, não aceitam que não fosse um representante dos interesses sulistas a estar à frente. Então, já que eu não concordo com quem está me governando, eu me separo. E é isso que eles fazem. Eles formam esses Estados Confederados da América. Só que essa secessão, não, essa superação, essa separação foi recusada pelo Norte. E aí teve um início entre a guerra entre essas duas regiões, a Guerra Civil Norte-Americana. Então vamos lá, eu quero que você entenda o que aconteceu. Você conseguiu a conquista dos territórios, você tem um país com uma extensão territorial muito grande e com formas de produção, formas econômicas e sociais que são diferentes, tudo dentro do mesmo país. Você tem na parte norte, né, os empresários, pessoas com mentalidade já empresarial. As fazendas são pequenas propriedades voltadas para o mercado interno, abastecimento interno, aonde não figura a mão de obra escrava como predominante. Do lado oposto, você tem aqueles grandes plantações, os plantations, né? Você tem aquelas grandes propriedades de terra que são voltadas para o mercado externo e aonde o sistema escravista é defendido, é ainda visto como um ideal, aquele que mais lucros vai trazer. E aí quando, né, os estados do Sul, sempre acostumados a ter o seu representante no poder, vê que entra Lincoln, né, do Norte, de repente defendendo interesses contrários ao que eles querem, eles resolvem não aceitar. Eles querem se separar. Eles formam uma coisa diferente, independente. Só que essa divisão, essa separação, não foi aceita pelos Estados do Norte. É tipo, vocês não podem escolher se separar. Vocês fazem parte todos dos Estados Unidos. E aí começa então a Guerra Civil. O Abraham Lincoln, que foi esse, né, que foi eleito, ele era um abolicionista moderado. Quando você fala abolicionista moderado, é aquele que consegue sim entender economicamente o que tinha de favorecimento da escravidão. Só que, ao mesmo tempo, já defende ideias abolicionistas, já defende ideias de exclusão da escravidão. Ele era um defensor das indústrias. Isso também era um ponto visto como negativo pelos estados do Sul, que eram, né, era agrário, onde a indústria não estava tão desenvolvida. E defende a unidade territorial, por isso que não acata quando eles resolvem se separar. Então ele fala o seguinte: chegou um tempo em que percebi que a escravidão devia morrer para que a nação pudesse viver. Então começa a ver o quê? Começa a ver a escravidão como uma forma que de repente podia estar corroendo, podia estar acabando com a estrutura, com a unidade territorial, a qual ele defendia e da qual ele não abria mão. A Guerra Civil Norte-Americana, gente. Com a guerra, muitos escravos sulistas fugiram para o norte. Por quê? Está tendo uma guerra onde, você imagina, os escravos estão no sul, certo? É lá onde tem as grandes fazendas escravistas. Só que os estados do norte estão defendendo os interesses de fim da escravidão.
Então, quando começa essa guerra, muitos escravos fogem dos estados lá do sul e vão para o norte para ajudar a defender o norte. Não porque eles são bonzinhos, mas porque eles estão defendendo os interesses dos escravos, que é qual? Acabar com a escravidão. Então você tem também um impulso à campanha abolicionista. A campanha de fim da escravidão toma fôlego, tem um impulso novo. Aí você junta a campanha abolicionista, mais a necessidade de escravos para frentes de batalha. Então você tem cada vez mais escravos indo para os estados do norte. Os estados do norte, que já tinham essa tendência abolicionista, precisam desses escravos para lutar contra o sul. E aí estimulam o presidente Abraham Lincoln a libertar os escravos do sul. Então, nesse processo, os escravos que eram do sul e vieram para lutar ao lado do norte, eles começam a ser libertos. E aí, em liberdade, milhares de afro-americanos engajaram-se no exército do norte para lutar na guerra. Então, a gente foi liberto, a gente tem alguém que está lutando contra a escravidão. Então, nós vamos lutar com o norte contra o sul. E aqui, esse mapa é para dar noção de como que ficou dividido. Olha só, estados do norte, tá? Aquele esquema que eu falei, pequenas propriedades, voltada para o abastecimento interno. E aqui são os estados confederados, né? Isso em vermelhinho são os estados que queriam se separar do restante do país. Aí aqui no meio você vai vendo aqui que tem alguns estados que também são escravistas, mas que resolveram quase que uma neutralidade, né? Eles queriam permanecer junto com a União, junto com o restante dos Estados Unidos. Não estavam procurando se separar. Então, gente, quando a gente fala em guerra civil, é exatamente por isso. Você tem um país só e dentro desse país você tem guerras, você tem lutas, você tem até pensamento de divisão e separação. Então, esses países, esses aqui, estados confederados, queriam se separar dos de azul em união para poder manter seus privilégios, manter o sistema escravista e não se sentir prejudicado em nenhuma das medidas que o Abraham Lincoln, representante do norte, poderia tomar enquanto eleito. Então a gente vai ficando por aqui, essa nossa primeira parte sobre a Guerra Civil Norte-Americana.